vamos falar sobre ansiedade. Ansiedade. É importante a gente entender que a ansiedade, ela pode influenciar a nossa vida de maneira ruim, disfuncional, só que a ansiedade também, ela é uma proteção para nós. E eu vou explicar o porquê, tá bom, gente? Eu vou falar no meu caso, como que é a minha ansiedade. A minha ansiedade é só no sentido de pensamentos cruzados. Então, na hora que eu estou fazendo uma leitura, às vezes vem aquele pensamento cruzado, né? E aí eu fico ansiosa por conta de várias coisas que eu penso ao mesmo tempo. E aí eu não consigo me concentrar numa leitura. Tem pessoas que também têm essa ansiedade e tem pessoas que têm também o sintoma da ansiedade de uma maneira mais disfuncional. Não é só na leitura, ele aparece de uma outra maneira também. Gente, é muito comum a ansiedade, muito comum mesmo. Porque lembrando que todos nós temos que ter ansiedade. Lembra que eu falei que a ansiedade ela também nos protege? Então, por que a ansiedade nos protege? Lá nos primórdios, se a gente for estudar lá atrás, é importante a gente saber que lá no passado, todas as nossas emoções foi desenvolvida para que a gente viva as nossas emoções. E a ansiedade é uma emoção. Então vamos supor que a ansiedade ela vem junto com o medo, tá? Primeira coisa da ansiedade é o medo, tá? Então, vamos supor que tem um cachorro bravo do outro lado da rua. Então, se você tem medo de cachorro, você vai fazer o quê? Você vai atravessar a rua para não passar, não se expor na frente daquele cachorro, porque te gera medo. Então, essa ansiedade vai ser protetiva, vai te proteger desse medo, tá? A ansiedade, quando ela é protetiva, a gente vai deixar de se expor ao risco. Deu para entender? Tá? Então, uma ansiedade protetiva é deixar de se expor ao risco. Um outro exemplo é por que a gente para num semáforo, por que a gente respeita as leis de trânsito, quando a gente está na rodovia a gente respeita a velocidade. Por quê? Porque a gente tem medo de sofrer um acidente, a gente tem medo de bater, a gente tem medo de morrer. Então, por conta disso, nós temos uma ansiedade protetiva que nos protege de algo ruim que venha acontecer ou pode surgir na nossa vida. A ansiedade disfuncional é aquela que a gente quer tanto controlar um ambiente, quer tanto controlar a situação para a gente não se colocar em risco, que a gente acaba prejudicando a nós mesmos por conta de tanto controle que a gente quer ter sobre algo. Tá? E aí a ansiedade se torna disfuncional. Por quê? Porque se a gente não tem o controle da situação, a gente acaba tendo o quê? A perda de controle e também alguns sintomas podem vir junto com essa ansiedade. Vou dar um exemplo na vida sexual. Ansiedade por desempenho sexual. O que seria isso? Eu quero ter uma boa performance sexual. A minha mulher tá lá, maravilhosa, linda, toda cheirosa. Sonhei tanto por isso, né? Os casais que estão acabando de casar ou quem tá há muito tempo na seca aí. Nossa, eu sonhei tanto por essa noite que não chega nunca e essa mulher nunca cede, essa mulher não tá pronta, não tá disposta. De repente, essa pessoa quer performar bem, ela quer ter um bom desempenho sexual e ali ela pode perder a ereção. Ou aquela mulher linda, maravilhosa, a noiva dos sonhos, aí casou. Nossa, quando a mulher tira a roupa, pá, ejaculação precoce. Porque eu queria tanto, eu sonhei tanto por isso, aí eu não consigo desenvolver o que eu gostaria. Então, o desempenho de fazer tudo perfeito, de estar no controle da situação, a pessoa perde o controle e acaba desenvolvendo uma disfunção sexual por conta dessa ansiedade. Então, gente, a ansiedade disfuncional, a ansiedade que não é saudável, é a ansiedade que a gente quer controlar o ambiente, onde a gente quer ter controle sobre tudo, sobre todas as coisas.
E isso não é agradável, isso não é satisfatório nem para nossa vida como um todo e nem para nossa vida sexual. Então tem pessoas que desenvolvem outros sintomas, como enxaqueca, falta de sono, né, insônia, problemas com alimentação, que come sem parar, desesperadamente, porque não tem controle da sua emoção e acaba comendo demais. Excesso em vícios, então vícios por compra, por comida, por café, né, Coca-Cola, chocolate, que são coisas que ao longo, assim, aparentemente é atrativo, prazeroso, inibe a sensação de ansiedade na hora, mas logo já potencializa ali o processo de ansiedade de novo. Então é importante, gente, a gente entender o seguinte, que primeira coisa, ninguém controla nada, ninguém tem o controle de todas as coisas, a gente não tem o controle de tudo. A gente não tem controle se a gente vai ter uma performance sexual perfeita, se vai sair tudo certinho do jeito que nós gostaríamos, a gente não tem o controle disso, né? Mas a ansiedade faz você querer ter o controle. Então a primeira coisa que você tem que investigar é quanto que você tá preocupado com as coisas ao seu redor. Então, o que mais te deixa ansioso ou ansiosa? Investiga isso, né? Então, a Juliana lá falou que ela tem medo de dizer não para as pessoas. Então, se isso deixa ela ansiosa, é um ponto. O fulaninho lá disse que problemas com disfunção erétil. Ele fica muito estressado e aí ele tem problema de disfunção erétil. Isso deixa ele ansioso, né? Porque ele não sabe se ele vai conseguir novamente, em qualquer outra transa, ter o desempenho no qual ele gostaria. Então, vamos colocar esses dois exemplos. O que vai deixar a pessoa muito mais hiper ansiosa? É você continuar no pensamento. Então, o pensamento é o medo de algo. E aí você fica o tempo todo nesse pensamento, não sai dele. Não sair do pensamento faz você ficar na bola de neve. Bola de neve, bola de neve, bola de neve. Então assim, gente, pensar sobre o problema, pensar toda hora sobre aquela situação, não vai resolver o problema. O que a gente precisa é buscar alternativas de solução para o problema e não pensar no problema, entende? Até porque, às vezes, ainda não é um problema, mas de tanto a gente pensar, ele potencializa. E isso é muito comum para quem tem algum tipo de disfunção sexual ou está desenvolvendo ou já desenvolveu. Que nem, por exemplo, dores na relação sexual. Então, eu acho que eu vou sentir muita dor que eu não vou aguentar. Então eu fico fixo naquilo, eu vou sentir dor, eu não vou aguentar. Aí quando vai ter a relação sexual, quando começa o envolvimento afetivo com o parceiro ou a parceira, vem o pensamento, a pessoa quer controlar aquilo e aí ela fica fixo com aquela ideia e ela não parte para resolver o problema, ela parte para o quê? Para o que eu vou fazer para fugir desse problema, né? Eu não quero sentir isso, então eu quero fugir disso. E aí ela busca fugir do problema. Faz sentido isso, gente? Deu para entender?